A gente tem no Brasil leis de governança pública que são, olha, de primeiro mundo. Mas por que será que, na prática, muitas vezes os resultados demoram tanto para chegar ou nem chegam? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa distância que existe entre o que a lei diz e o que acontece de verdade. E mais importante, como é que a gente pode construir essa ponte? Vamos lá? Pois é, essa é a grande pergunta, né? O Brasil tem uma estrutura legal super avançada, mas quando a gente olha para o dia a dia, a distância entre a lei e a prática pode ser gigante. Por que isso acontece? Bom, a resposta para isso começa com um número que, de cara, já impressiona. 59%. Guarda bem esse número. Ele não é só uma estatística. Ele representa uma falha bem séria na capacidade do nosso governo de transformar planos em ação. É a raiz de muitos problemas que a gente vê por aí na administração pública. E tá aí o que ele significa. Pensa só, mais da metade de todas as organizações federais simplesmente não tem a estrutura mínima para fazer as coisas acontecerem. Isso cria o que a gente pode chamar de um verdadeiro abismo de governança. De um lado, a lei, do outro, a realidade, e um vão enorme no meio. Ok, então como é que se fecha esse abismo? O primeiro passo é entender uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Vamos desmistificar de uma vez por todas o que é essa tal de governança pública, usando uma analogia bem simples, mas que funciona muito bem. Essa aqui é a definição oficial, a de livro, sabe? Governança é o sistema que avalia, direciona e monitora a gestão. Parece complexo, né? Mas para entender o que isso significa na prática, a gente vai usar uma imagem bem clara. Pensa num navio. A governança é o capitão. É quem olha o mapa, define o destino e fica de olho na rota para ver se o navio não está saindo do curso. Já a gestão, bom, a gestão é a tripulação. É quem opera as máquinas, ajusta as velas, faz o trabalho do dia a dia. Não adianta ter a melhor tripulação do mundo se o capitão não souber para onde ir. O navio pode acabar andando em círculos. Essa é a diferença fundamental. E o mais interessante é que essa ideia toda de capitão e tripulação não é só uma teoria bonita, não. É lei. Existe um projeto muito bem estruturado, quase um manual de instruções para uma governança que funciona de verdade no Brasil. Esse manual é o Decreto 9.203, de 2017, e ele organiza tudo em 3 pilares, bem simples de entender. Primeiro, liderança, que é quem dá o exemplo e aponta o norte. Segundo, estratégia, para garantir que todo mundo esteja remando na mesma direção. E terceiro, controle, que nada mais é do que prestar contas para a sociedade sobre a viagem. E o que sustenta esses pilares são valores fundamentais, porque não se trata só de seguir regras por seguir. É sobre ter uma cultura de integridade, de transparência, é ter capacidade de responder rápido aos problemas, é prestar contas. E o mais importante de tudo, ter um foco total em gerar resultados reais para a sociedade, sempre tomando decisões com base em dados, em evidências. Certo, tudo isso parece fazer muito sentido, né? Mas aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de bilhões de reais. Essa estrutura toda, na prática, ela funciona? Ela gera resultado que a gente pode medir? E a resposta, felizmente, é um gigantesco sim. Olha só esse dado do Banco Mundial. Ele mostra uma ligação direta. Quando a governança melhora, a economia cresce junto. Para cada pontinho que um país melhora nos seus índices de governança, o PIB per capita dele também sobe. O recado aqui é claríssimo. Governar melhor não é gasto, é um motor para a prosperidade de todo mundo. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Um estudo do TCU olhou para órgãos que realmente implementaram esses programas de governança. E os resultados são incríveis. Serviços quase 40% mais rápidos, custos quase 30% menores. E a taxa de retrabalho, sabe, ter que fazer a mesma coisa 2 vezes, despencou mais de 60%. E no fim das contas, o que aconteceu? Cidadãos muito mais satisfeitos. E se a gente pudesse resumir todo esse retorno em um único número? Um número que mostrasse o quanto vale a pena investir nisso. Bom, o número seria esse aqui, 3,53. É isso mesmo. Um estudo da ENAP calculou que para cada R$ 1 que o governo investe em melhorar a governança, a sociedade recebe de volta mais de R$ 3,50 em benefícios, seja em economia de dinheiro ou em serviços melhores. Isso não é um custo, é um investimento com um retorno altíssimo.
Isso não é coisa que acontece só lá em Brasília, não. Olha o caso de Curitiba. A implementação de um sistema de governança por lá resultou em mais de 100 projetos importantes concluídos. Uma economia de 178 milhões de reais e, claro, um salto na nota de satisfação dos cidadãos. Isso prova que o mais importante é ter liderança comprometida. Não é só sobre ter um orçamento gigante. Os resultados são muito claros, né? Mas o desafio de tirar tudo isso do papel e levar para a prática em todos os cantos do Brasil ainda é enorme. Então, vamos dar uma olhada no que vem pela frente. O próximo passo, a evolução natural da governança, já tem nome. É a Agenda ESG. A ideia é simples: integrar de verdade os fatores ambientais, sociais e de governança na hora de administrar. Pensa na boa governança como se fossem as raízes de uma árvore. São elas que dão a força para um crescimento que não é só eficiente, mas que é também sustentável e justo para todo mundo. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente o tamanho do desafio. Não estamos falando de uma solução mágica, de uma ação isolada. O que é preciso é um esforço nacional, um compromisso de todo mundo para a gente conseguir, de fato, elevar o padrão da gestão pública no país inteiro. E a gente termina com uma reflexão. Depois de tudo isso que vimos, qual será que é o passo mais importante? Aquele que a gente precisa dar para finalmente fechar esse abismo de governança no Brasil. Seja mais liderança, mais tecnologia, mais participação da sociedade? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da nossa administração pública. Muito obrigado por acompanhar essa análise.